Olá, meus lindos, tudo bom com vocês? Já descobriram aonde eu estou? Quem falou Grécia acertou. Hoje iniciaremos uma série de vídeos em quadrinhos sobre a Grécia Antiga. Se você deseja saber mais sobre a Grécia Antiga, fica comigo até o fim deste vídeo e acompanhe os próximos em nosso canal. Hoje falaremos sobre a origem da Grécia Antiga e nos próximos falaremos sobre religião, seres mitológicos como Minotauro e Medusa e muito mais. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, assim você receberá mais vídeos educativos como este. A Grécia Antiga é a época da história grega que se estende do século 20 ao 4 a.C. Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim num conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. Muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Observe esse mapa. Aqui nós temos as zonas de assentamento grego, que são essas partes que estão em vermelho. Nesse outro mapa, nós temos a Grécia peninsular, a Grécia insular, a Grécia continental, a Grécia oriental e as polis gregas, como Esparta, Atenas e Olímpia, sem esquecer de Troia. Os gregos originaram-se de povos que migraram para a Península Balcânica em diversas ondas, no início do milênio 2 a.C., aqueus, jônios, eólios e dóricos. As populações invasoras são em geral conhecidas como helênicas, pois sua organização de clãs fundamentava-se na crença de que descendiam do herói Heleno. A urbanização da Grécia iniciou-se a partir do século 8 a.C. e fez surgir milhares de polis por todo o território ocupado pelos gregos, e que não se resume apenas à Grécia continental. Entre as principais polis estão Atenas, Esparta, Tebas e Coríntios. A polis é comumente conhecida como cidade-estado, uma vez que cada polis possuía ampla autonomia entre si. As polis eram marcadas por autonomia política, econômica, jurídica e religiosa, e assim a forma de governo adotado, os principais deuses venerados e os princípios de participação na política eram definidos por cada cidade-estado. Um exemplo é o funcionamento de toda a sociedade ateniense, era um atributo exclusivo a Atenas, e outras cidades não tinham autonomia nenhuma para intervir nos assuntos dessa cidade. Isso nos ajuda a concluir que a Grécia Antiga não foi um império centralizado e com fronteiras muito definidas, como em outros povos da antiguidade. Esse território e sua civilização basicamente correspondem a um espaço específico, onde diferentes comunidades reuniam entre si características em comum, como a cultura, a religião, o idioma e outros. A polis era uma cidade geralmente fortificada, que possuía como principal zona a Acrópole, construída em território elevado, e que reunia os principais prédios da cidade, como os templos religiosos. O seu posicionamento em local elevado era estratégico, pois se pensava na defesa do local em caso de guerra.
Grande parte da polis possuía, na Acrópole, prédios reservados para que os homens adultos, nascidos na cidade, discutissem a política local, a Assembleia. Essa característica, no entanto, foi tardia, uma vez que no início a totalidade das polis era aristocrática e, portanto, somente um grupo muito pequeno tinha direito de tal exercício. Aqui você pode observar a Acrópolis de Atenas, com o Pártenon no topo. Atenas, antiga, era uma das principais cidades-estados gregas. Os gregos tinham conflitos e diferenças entre si, mas muitos elementos culturais em comum. Falavam a mesma língua, apesar de diferentes dialetos e sotaques, e tinham religiões comuns, que se manifestava na crença nos mesmos deuses. Em função disso, reconheciam-se como helenos e chamavam de bárbaros os estrangeiros que não falavam sua língua e não tinham seus costumes, ou seja, os povos que não pertenciam ao mundo grego. Dos gregos, herdamos muitas influências em várias áreas do conhecimento: história, filosofia, geografia, literatura, artes, arquitetura, teatro, medicina, astronomia. A cultura grega está intimamente ligada à religião, pois a literatura, a música e o teatro contavam os feitos dos heróis e da sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico chamado orquestra, onde eram encenadas as tragédias e comédias. A música era importante para alegrar banquetes civis e acompanhar atos religiosos. Os principais instrumentos eram a flauta, tambores e harpas. Esta última era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras. Igualmente, os esportes faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz. A religião da Grécia Antiga era politeísta. Ao receber a influência de vários povos, os gregos foram adotando deuses de outros lugares até construir o panteão de deuses, ninfas, semideuses e heróis, que eram cultuados tanto em casa como publicamente. As histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma divindade para cada função. Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, poderia consultar o oráculo de Delfos. Ali, uma pitonisa entraria em transe a fim de tomar contato com os deuses e responder à questão. Como essa era uma dada de forma enigmática, um sacerdote se encarregaria de interpretá-la ao cliente.